Meus irmãos, Mateus capítulo 18, versículo 1 ao 14. É um texto um pouquinho grande, mas nós vamos lermos. O pastor Silas me passou aí esta parábola, né? Amém, pastor Silas? Versículo 1. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado, do que tendo as duas mãos, os dois pés, e seres lançado no fogo eterno, ou no inferno, do Guiena. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos, do que tendo dois, seres lançado no inferno. Agora sim, Guiena de fogo. Vede, não desprezais a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face do meu Pai Celeste. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Que vos parece? Se o homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou? E se porventura a encontra, em verdade vos digo, que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é na vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Amém. Obrigado, Miguel. Então vamos fechar os nossos olhos, fazer mais uma oração em concordância com a oração do pastor Alisson já realizada. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, meu Deus, aqui estamos na Tua presença. Meu Deus, e mais uma vez em oração rogamos pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Meu Deus, que o ensinamento da palavra, meu Pai, ele seja, meu Pai, da forma mais simples possível, mas, Pai, que venha estar alcançando o coração de cada irmão, de cada irmã aqui, meu Pai, nesta noite. Meu Deus, rogamos a Ti, meu Pai, que a Tua palavra não venha estar sendo, meu Pai, deturpada em nenhum momento, mas que somente a Tua palavra venha estar sendo pregada aqui. Nós te pedimos, meu Pai, tenha misericórdia de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Meus irmãos, como eu gosto sempre de iniciar, vamos falar aqui do contexto. Antes de tudo, o evangelista Mateus, ele divide, pastor Alisson, o seu evangelho em 5 grandes discursos. E esse aqui, no capítulo 18, se inicia o 4º discurso. E no 4º discurso ele vai falar a comunidade, como deve se portar a eclesia, a igreja, os discípulos do Senhor. E quando Jesus inicia, essa parábola, há um debate entre os discípulos. E eles estão conversando, pastor Silas, quem que é o maior? Quem que é o mais ungido, Então, quem que é o querubim, o serafim? Eles estão ali discutindo quem vai ter uma posição melhor no reino dos céus. E Jesus ele vai falar, ele vai pegar uma criança que está ali no meio, e a tradição da igreja, a igreja católica principalmente, vai falar que é um dos pais da igreja.
Vai pegar essa criança, vai colocar no meio ali dos discípulos, vai falar, o maior tem que ser como essa criança aqui. E aí ele vai falando da importância de se cuidar da criança. E aí nós temos uma polêmica que eu já vou entrar nela, da importância de se cuidar dos pequeninos, vou dizer melhor assim. Então, não pode deixar o pequenino tropeçar. E do tropeço, ele vem com a parábola das ovelhas. Então nós temos aí dois assuntos que Jesus trata, né, em uma perícope só. E, irmãos, qual que seria, né, a polêmica que eu teria aqui? Quando nós falamos de pequeninos, graças a Deus essa foi a única, viu, pastor Cícero? Tem algumas outras, mas a mais em ênfase que eu queria dar, nós estamos falando de crianças ou de discípulos de Jesus. Isso é de suma importância para nós podermos entender aqui a parábola de hoje. São discípulos ou são crianças? Jesus pega uma criança, coloca no meio dos discípulos e fala assim, tem que ser como um pequenino, tem que ser como este pequenino aqui, ó. É discípulo, Jesus está falando para os discípulos, ele está falando o tempo todo ali na parábola que eu acabei de ler de discípulos, ele está falando de crianças. Há quem diga que é de crianças, porque ele pega uma criança, ele fala dos pequeninos, ele fala que os pequeninos não podem tropeçar, mas há uma ala da teologia que fala que se trata dos discípulos, ele está exemplificando. E, pastor Silas, eu fiquei com a conclusão de uma terceira ala que fala que se trata dos dois. A grande maioria vai falar isso, né? Que se trata tanto dos pequeninos, do cuidado que você deve ter com as crianças, como também o cuidado que você deve ter com os discípulos de Jesus que estão iniciando na fé. Tanto que o termo ele é utilizado em outras partes. E no próprio texto, pastor Silas, você vai ver no versículo 5 aí que ele fala assim, tal como quem recebe uma criança, um pequenino, tal como esse, em meu nome a mim me recebe. Então você fala da autoridade. Então quando uma pessoa levava o evangelho, levava a palavra, ou quem levava ali a palavra de Deus, ele tinha autoridade do nome de Jesus. Daí a ideia, alguns teólogos vão dizer que o versículo 5 é um embasamento para dizer que se trata de um discípulo. Na verdade se trata dos dois. E se por mais tratasse de um, não tem nada que vai contradizer o texto ou nenhuma doutrina. Amém? Amém. Amém. Irmãos, a primeira questão que nós temos que ver aqui, por que os discípulos eles estão tratando desse assunto? Quem que é maior? Porque qual que é a importância de saber quem que é maior? Então a primeira lição que eu aprendo aqui nesta parábola é que eles estão tratando de assuntos irrelevantes. Diga para o seu irmão aí, conforme o pastor Silas, o pastor Júlio gosta de fazer. Diga para o seu irmão, assuntos irrelevantes. Assuntos irrelevantes. Eles estão tratando de assuntos que não têm importância. E por que eles estão tratando desses assuntos? Por que, irmão Elias? Porque se você for ver os capítulos anteriores, o capítulo imediatamente anterior, você vê que Jesus ele vai dar uma elogiada em Pedro. O capítulo anterior, quando as autoridades locais vão cobrar o imposto, pastor Silas, de quem que eles vão cobrar? De Pedro, porque Pedro exercia uma certa liderança entre os 12. Inclusive foi Pedro, em capítulos anteriores também, que tinha tido ali a revelação do Espírito Santo a respeito da pessoa de Jesus, e ele é identificado como Pedro, pedra. Então ele tem uma autoridade, o pastor Silas já tratou isso aqui em outras parábolas, então ele tem uma autoridade dentre os 12. E então o tempo todo eles estavam preocupados com o quê? Com o poder, irmãos, com grandeza. Mateus, de onde você está tirando isso? Eles não pensavam no reino celeste, eles pensavam no reino físico. Então eles eram pré-milenistas, pastor Silas. Eles criam num reino material, eles criam que o Messias estaria ali, o governo de Jesus estaria ali, presente de que forma? Militar, o poderio bélico. Então quando eles estão discutindo essa questão de poder, porque eles não entenderam que o reino dos céus é um reino espiritual, primeiramente. Então eles estão discutindo quem que vai ficar aqui, quem que vai ser o primeiro, quem que vai ser o segundo, quem que vai ser o ministro da Casa Civil, quem que vai ser o ministro da Economia, né? Quem que vai ser o ministro da Defesa. Eles estão discutindo esses assuntos porque eles creem que Jesus trouxe um reino físico, um reino terreno. Tanto que os filhos de Zebedeu também discutem quem vai ficar à sua direita, quem vai ficar à sua esquerda, porque eles estão pensando no reino terrestre. Então, irmãos, primeira lição que eu aprendo: eles estão discutindo assuntos
irrelevantes. E a igreja, pastor Silas, não pode estar com a mente em assuntos irrelevantes. Porque quando a igreja se preocupa com assuntos irrelevantes, os pequeninos sofrem. Quando a igreja se preocupa com bobeira, os pequeninos, os fracos na fé, eles perecem. A igreja tem que estar focada, pastor Alice. A igreja tem que ter visão. A igreja tem que ter propósito. A igreja tem que ter objetivo. E se a igreja não tem estes objetivos, esses propósitos, os pequeninos sofrem. Eles estão discutindo de poder. Eles estão discutindo se Pedro é o maior. E eu imagino Pedro, né? Pedrão tinha uma personalidade muito forte. E eu fico imaginando Pedro falando: eu sou o braço direito. Eu vou estar juntinho com ele. Eu vou ser o vice, né? Vai ser Deus, vai ser o Jesus, o Espírito Santo, depois vem eu. E Pedro está nessa arrogância toda. Imagina eles discutindo e nessa boberia. Por isso que Paulo vai falar em Colossenses capítulo 3, que nós devemos pensar nas coisas que são do alto e não nas coisas terrenas. Irmão, sabe qual que é o problema da grandeza? Que a grandeza terrena, ela nos faz pensar em coisas terrenas. E aí Pedro, ele está recebendo elogio, e Pedro está recebendo autoridade, e ele está viajando, ele começa a discutir ali com os discípulos que estão pensando em coisas terrenas. Eles estão perdendo o foco. Eu não sei quem conhece aqui, alguém já ouviu falar do Padre Léo? Um padre. Padre Léo, né? Faleceu de câncer, o Padre Léo. E tem uma mensagem que ele prega nesse texto, Colossenses capítulo 3. Irmãos, pensem numa mensagem maravilhosa. Por quê? Porque o Padre Léo, ele está em estado terminal. Foi a última mensagem do Padre Léo. Depois vocês procurem e vejam. E ele vai pregar no texto de Colossenses capítulo 3. E ele fala que muitas vezes a igreja está com a cabeça onde? Nas coisas da terra. E às vezes a gente fica preocupado com bobeira, pastor Silas, e a gente fica debatendo bobeira, a gente vai perdendo tempo, e a vida vai passando, e os pequeninos vão perecendo. O reino dos céus é prejudicado. Às vezes a igreja pode crescer fisicamente, cadeiras mais bonitas, às vezes você tem ali um horário na televisão, um horário na rádio, às vezes você tem isso, às vezes você está na política, mas o reino dos céus vai perecendo. A igreja tem que estar focada, a igreja tem que estar com a mente nas coisas do alto. Mateus capítulo 16, versículo 24 ao 26, Jesus diz assim: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que proveito? O que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em recompensa da sua alma? Irmãos, a igreja tem que estar focada nas coisas do alto. Qual que é o seu objetivo de vida? Qual que é o seu sonho? Todo mundo aqui tem um sonho, amém? Todo mundo tem um sonho? Até o Miguelzinho tem um sonho. Então todo mundo tem que ter um sonho, tem que ter um objetivo traçado. Eu estou aqui, mas eu quero chegar ali. Mas será que os nossos objetivos eles têm sido somente coisas terrenas? Quando eu pergunto, se Deus aparecesse aqui, então vamos tirar Deus, vamos falar do gênio da lâmpada, né? Quando a gente era menino falava isso. Se você achasse uma lâmpada, você esfregasse, saísse um gênio, e esse gênio perguntasse, pensa 3 desejos. Quais seriam os 3 desejos? Aí quando a gente era menino, pastor Alisson, você falava, eu quero ter um superpoder, eu quero ter muito dinheiro, eu quero ter um carrão, eu quero casar com uma esposa bonita igual a que eu casei, e aí vai inventando, né? Mas são coisas terrenas. Aonde está o seu coração, meu irmão? O que você tem planejado? Você tem planejado para as coisas do alto? Você tem planejado para as coisas do reino dos céus? Irmãos, o seu emprego, a sua posição social, a sua família, o seu berço, a sua educação, a sua esposa, o seu casamento, os seus filhos, o seu marido, tudo é para a glória e para o reino dos céus. Se não for, não tem sentido. Essa vida perde sentido. A nossa vida tem que ser em prol do reino dos céus. Quando nós focamos nas coisas do reino, Deus
acrescenta as demais. Foque nas coisas do alto. Ah, Mateus, mas eu tenho uma conta para pagar amanhã. Ah, Mateus, mas eu tenho uma empresa. Tal. Foque nas coisas do alto. Pense nas coisas do alto. A palavra de Deus no primeiro momento desta noite é: não discuta, não fique gastando tempo e energia com assuntos irrelevantes. Deus quer muito mais de você. Deus te preparou, Deus te deu dons, Deus te colocou numa posição elevada. Está igual o Pedro está numa posição elevada, os discípulos estão numa posição elevada, eles têm poder, eles têm autoridade dada pelo próprio Jesus, mas estão perdendo tempo com coisas irrelevantes. E a palavra de Deus aqui, mais uma vez eu digo, é: não perca tempo. Deus tem muito mais para você. O reino dos céus precisa de você. Não perca tempo, não gaste energia. Está pensando em construir, está pensando em comprar, e tudo isso é muito bom. Dinheiro é bom, irmãos, os prazeres dessa vida são bons, mas em primeiro lugar, o reino dos céus. Sabe por que Jesus gostava dos perdidos? Por que Jesus gostava? Eu fico conjecturando, por que Jesus gosta tanto dessa gente, pastor Silas? É ex-traficante, é ex-bandido, né? É só gente perdida que Jesus procurou. Os publicanos, ex-guerrilheiro lá da época, e Jesus ia atrás dessas pessoas. Por quê? Porque essas pessoas já tinham perdido a vida, eles não tinham valor social, ninguém dava a mínima para essas pessoas. Mas a palavra de Deus diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém. Então, essas pessoas estavam totalmente perdidas. Quando elas encontram Jesus, elas pegam toda aquela força que elas iam para o pecado, que elas estavam perdidas, elas tornam-se para Jesus. Não tem nada a perder. E dá toda a energia. Vocês já viram? Essas pessoas que se convertem, entregam a vida totalmente a Deus. E quando ela perde a vida, ela encontra em Jesus. Ela perde o sentido das coisas terrenas, mas ela encontra sentido em Jesus e ela encontra a verdadeira vida. Glória a Deus. Meus irmãos, segundo ensinamento, e eu prometo ser breve, segundo ensinamento que eu aprendo, está no versículo 3, primeira parte do versículo. E disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes. O segundo ensinamento que eu aprendo, pastor Silas, é a necessidade de uma conversão radical. Diga para o seu irmão e para a sua irmã, diga aí para a Tati Carmo-Neto: você tem que se converter, Tati, radicalmente. Tati, diga para o Carmo-Neto: Carmo-Neto, você tem que se converter, camarada, radicalmente. Já viu esses esportes radicais? São extremos. Pula de bungee jump, pega a bicicleta, desce na montanha, igual o pastor Júlio gosta de aventura radical, pega prancha de surf, aqueles adrenalina, o perigo é muito grande. Qual que é a proposta de Jesus? Nós temos que ter uma conversão radical. Tem que ter esforço, tem que gastar energia, tem que se aplicar. E que no grego, irmãos, quando nós falamos de conversão, o que quer dizer no grego a palavra conversão? É a ideia de realmente converter, né? Converta direito, escola, quando você fazer autoescola, converta direito, converta esquerda. Então é dar meia volta, é virar-se. Os discípulos estavam discutindo um assunto que não tinha nada a ver. Ah, eu quero ser grande, ah, eu vou ser isso no reino terrestre, ah, eu vou ser aquilo. E Jesus fala assim: gente, vocês têm que se converter. Irmãos, estamos falando dos discípulos, estamos falando do Pedrão, estamos falando de todos aqueles discípulos, homens de Deus, que expulsaram demônios, que já estavam ativos no ministério. E sabe o que Jesus fala para eles? Vocês têm que se converter. Irmãos, imagina o pastor Silas chegar aqui para você, você que tem um cargo aqui na igreja. Imagina, Antônio, chegar para você, Antônio, e falar assim: Antônio, você tem que se converter, camarada. Eu já estou tanto tempo na igreja, eu fico aqui, eu ajudo, chega para o Roberto: Roberto, você tem que se converter. Para mim não, que eu e o pastor Silas somos assim. Mas o pastor Júnior falaria: pastor Júnior, você tem que se converter.
Como assim eu estou na igreja? E Jesus pega ali os seus 12, os homens mais próximos a eles, aqueles que tinham visto a transfiguração, e por isso Pedro também devia estar se achando muito espiritual, porque esteve ali no monte da transfiguração. E Jesus fala assim: você viu Elias, viu Moisés, você ouviu a voz, você viu já milagres e acontecimentos, mas deixa eu falar uma coisa, Pedro, você tem que se converter. Não importa se você está na igreja, não importa se você está não sei quantos anos no judaísmo, não importa se você largou o barco, você largou as redes, Pedro, você precisa de uma conversão radical. O que você fez até agora, Pedro, ainda é pouco, porque você ainda não entendeu. Eu estou falando há tanto tempo, Pedro, de um reino celeste, você está discutindo a grandeza. Pedro, aprende com essa criança pelo poder que é o nome de Jesus. E Pedro está ali pensando em grandeza, e ele precisa voltar. Pedro está indo na direção errada. Segundo ponto dessa conversão radical: Pedro e os demais discípulos precisavam ser como crianças. Viu aí, Miguel? Não queira crescer não, tem que ser como criança. E é o desafio da conversão radical. E aí algumas pessoas vão dizer assim: ah, Mateus, porque a criança é inocente, né? A criança é boazinha. Os irmãos aqui que já me ouvem sabem qual que é a minha opinião sobre criança. Irmãos, criança precisa se converter também. Por isso que tem que ter o pai e a mãe. Não, criança é tão bom, não é não, irmãos. Fala para a criança não colocar o dedo na tomada, que o menino vai querer enfiar o dedo na tomada. Porque é totalmente depravado, desde os pequenininhos até os mais velhos. A raça humana é depravada, depende e carece da graça de Deus. Se não for o Espírito Santo para convencer do pecado, da justiça e do juízo, as criancinhas também, irmãos, ninguém escapa. Criança precisa de Deus. Ah, criança não, precisa de Deus. Mateus, então qual que é a questão? Por que tem que ser como as crianças? O primeiro aspecto está no próprio texto, pastor Silas. Vai falar da humildade. A criança precisa do adulto o tempo todo. Ela é dependente. Por isso que ela é humilde. Estava conversando com a Tatiana, e a Tatiana disse que o menorzinho ali, bolinha ali, estava tentando enfiar, estava beijando a tampa da privada. Filho do meu irmão mesmo. Estava lá. E aí o Miguelzinho viu e começou a gritar: mamãe, mamãe, mamãe. O que um adulto faria no lugar do Miguel? Pegaria a criança e tiraria. Mas a Tatiana sabe que às vezes o Miguel pode machucar o menorzinho. E o que o Miguel faz? Chama a mãe. Ele é dependente da mãe. Ele precisa dos cuidados da mãe. Então ele reconhece que ele é limitado. Ele é humilde, é tímido. Então ele, na sua timidez, na sua humildade, ele clama quem? É o pai, ele clama a mãe. E o que Jesus está falando para Pedro? O que Jesus está falando para os discípulos? Vocês precisam do Pai. Vocês precisam ser como crianças dependentes. Irmãos, quando a igreja se acha, quando o discípulo de Jesus, ele não pode se achar. O discípulo de Jesus, ele não tem mérito próprio. O discípulo de Jesus tem plena consciência que tudo que ele tem, de tudo que ele é, vem de Deus. Ele tem essa consciência. E os discípulos estão em assuntos irrelevantes porque perderam o foco. Os discípulos perderam a humildade. Os discípulos perderam a dependência e estão achando que fazem pelas próprias forças. E Jesus está falando: vocês têm que ser como crianças. Vocês têm que ser dependentes. Vocês têm que clamar ao Pai. Irmãos, a obra, o reino dos céus, jamais vai caminhar se não for pela graça e o poder do Espírito Santo. Amém. Uma vida não se converte se você falar bonito, se você falar eloquentemente, se você tiver argumentos apologéticos. Não. Uma vida só vai se converter através do poder do Espírito Santo. É por isso que a igreja tem que ser intercessora. É por isso que a igreja tem que ter intimidade com Deus. Porque não somos nós. Não é Pedro que fazia a obra. Não era Mateus, não era Filipe, não era Bartolomeu, não era Tomé, não era nenhum deles. Não era João, não era Tiago. É o
Espírito Santo. E eles estão perdendo o foco, eles estão perdendo a visão, eles estão achando que a obra vem deles, eles estão achando que o reino vem deles. E Jesus está falando assim: tem que ser como uma criança, tem que ser humilde, tem que ser dependente do Pai. Amém, irmãos? Amém. Tudo que você for fazer, saiba que você depende de Deus. Irmãos, eu não estou falando de comodismo, porque tem uma parte da igreja, não aqui, porque aqui é só santo. Amém? Amém. Mas tem uma parte da igreja que fica no comodismo, vai orando, 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 achando que Deus vai fazer. Meu irmão, não, tem que pegar a mão no arado, tem que arregaçar as mangas da blusa, tem que trabalhar, tem que se esforçar. Mas nós sabemos que em última instância tudo vem de Deus. É por isso que a igreja ora, é por isso que a igreja clama como se tudo se dependesse de Deus. Na oração nós somos totalmente dependentes de Deus. E na hora de agir, tudo depende da igreja. A igreja não pode ser acomodada. Os versos 6 e 7, acompanhem comigo. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra grande de moinho e fosse afogado nas profundezas ou na profundeza do mar. Amém? Amém. Misericórdia. Irmãos, mais uma vez, porque a gente lê na palavra de Deus e acha, né? Não, está na Bíblia, Jesus falou. Mas imagine pastor Silas falando: olha, meu irmão, você fez isso aí, né? Irmão, pega uma pedra, amarra no pescoço e joga lá no Rio Arruda. Vai lá para o Ribeiro da Onça lá e se joga lá. Se mata, meu irmão. Jesus está falando isso, irmão. Lógico que é uma linguagem hiperbólica. Jesus está expressando algo ali. É tão terrível fazer tropeçar um dos pequeninos, seja criança ou seja pequenino no sentido de aquele que está iniciando na fé, um discípulo de Jesus. É tão sério, mas isso é tão sério que Jesus dá uma sentença dessa. Pega uma pedra de moinho que uma pessoa normal não pode carregar, que fica lá no moinho para moer cereais, um jumento fica rodando lá. Pega essa pedra que ninguém consegue carregar, amarra no pescoço e joga a pedra no mar. Ou seja, o problema de você fazer alguém, um pequenino na fé, tropeçar é algo muito grande no sentido espiritual. E aí nós temos duas questões. A primeira é ser um tropeço. Pergunta para o seu irmão: meu irmão, você é um tropeço? Quantos escândalos na igreja? Quem nasceu na igreja? Quem tem mais de uma década aqui na igreja? Mais de uma década. Aqui não. Aqui não. Aqui. A igreja começou agora. Mas quem é antigo na igreja? Quantos escândalos nós já vimos na igreja? Ah, um pastor fulano. Quantas pessoas você já encontrou na caminhada e falou assim: ó, eu não vou mais na igreja porque o pastor tal, ou o irmão tal que cantava lá na frente, ou o missionário tal, o presbítero tal, ele fez isso, ele fez aquilo, e caiu em adultério, roubou, mentiu, falou mal de mim, me caluniou. Quantas pessoas machucadas no meio do caminho, quantas pessoas que pararam a caminhada na fé por causa de escândalos. Quantas vezes o corpo de Cristo se presta a ser um escândalo, um tropeço. E a palavra de Deus é dura. Ou então, irmãos, quando você serve de exemplo, às vezes o escândalo, o tropeço te ataca diretamente, mas às vezes te serve como exemplo. Ah, o pastor fez, eu também fiz. Fiz isso, prepara o filho do pastor assim, o filho do pastor Júlio, eu ainda não tenho filho, eu estou isento aí. E aí vai servindo de exemplo para ser tropeço. E Jesus é severo para com essas pessoas. Porque tropeçar, meus irmãos, é fazer cair o pecado. Malaquias capítulo 2, versículo 8 vai dizer dos sacerdotes, e a palavra no Antigo Testamento é dura. A expressão que Jesus utiliza aqui é o ai é aquela sentença do Antigo Testamento dada pelos profetas, às nações ímpias, às nações pagãs, ao próprio Israel, à própria casa de Judá, quando eles vinham lá
a pecar, quando esses faziam o povo de Deus pecar. Ai daquele, e a palavra de Deus é: meu irmão, vigie para que você não seja tropeço na vida de alguém. Vigie para que você não seja um exemplo negativo na vida de alguém, porque tudo isso será cobrado no último dia. A igreja tem que estar atenta. Se a igreja estiver discutindo quem é o maior, quem é o mais bonito, quem é o mais cheiroso, quem prega melhor, quem tem o terno mais bonito, a igreja discute essas bobeiras. Eu cresci dentro de igreja, eu também já discuti essas bobeiras. O fulano tal prega mais. Irmão, na igreja de Corinto tinha: eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo. A igreja tem essas bobeiras porque a igreja também depende da graça de Deus. A igreja por si só é depravada, precisa do Espírito Santo. E a igreja está discutindo isso, está discutindo aquilo, e está criando tropeço. E Jesus está falando: cuidado, senão vou amarrar uma pedra no teu pescoço. Irmão, Jesus é terrível. É graça, é amor, mas o juízo também é severo. Tanto que o texto fala de inferno, de Guiena, onde era um lixão, onde ia jogando corpo, ia jogando lixo. No Antigo Testamento queimavam as crianças lá. E Jesus fala assim: a eternidade sem Deus é igual isso aí, igual esse lixão queimando. Tem muita gente que não conhece Jesus. Conhece Jesus da televisão, Jesus de qualquer outro lugar, mas Jesus da Bíblia não conhece. Jesus fala assim: ai daqueles que servem de tropeço. Meu irmão, pense nas coisas do alto. Você tem que ser pedra de alicerce, pedra de fundamento. Você tem que ser coluna na casa de Deus, não pedra de tropeço. Pastor Silas me dá textos amáveis para pregar. Os irmãos já me olham assim: de novo, Matheus, mas é culpa do pastor Silas, irmãos. Estou brincando. Irmãos, primeira questão: ser um tropeço. E a segunda questão é ter um tropeço. Você pode ser, mas você pode ter um tropeço na sua vida também. Porque tem aquele que atinge e tem aquele que é atingido pelo tropeço. Você é ou você tem um tropeço? Verso 8 ao 9. Acompanhe comigo. Portanto, se tua mão, olha a mãozinha, ou se o teu pé, mexe os seus dedos para você sentir seu pé, te faz tropeçar, corta-o. Olha que Jesus amável. Olha que linguagem de amor. Jesus, paz e amor. Pega a mão e corta. Pega o pé e corta. E tinha um pessoal na idade medieval que cortava a mão, cortava o pé e furava o olho. É lógico que Jesus não está falando de forma literal. Mais uma vez, ele utiliza da linguagem hiperbólica para expressar uma verdade. Seja radical em tirar aquilo que está te fazendo tropeçar. Jesus está falando: arranca essa porcaria que está te fazendo pecar. Tira isso da sua vida que está te tirando do foco, que está te fazendo pensar nas coisas terrenas e não deixa a sua mente pensar nas coisas do alto. O reino não é terreno, o reino é celestial, Pedro. Arranca a mão, fura o olho, corta o pé, Pedro. Pedro, é cargo que está te fazendo pensar. Pedro, esquece o cargo. E Jesus está perguntando para a igreja: o que está te fazendo tropeçar? Meu irmão, o que está te fazendo de impedir de ser uma bênção, uma coluna de ajuda, uma pedra de ajuda na casa, no reino de Deus? A pergunta que Deus está te fazendo, a pergunta de Jesus: aonde está o teu tropeço? O que está te impedindo de fazer a vontade de Deus? Tem gente que está precisando da palavra, tem gente que está precisando do Espírito Santo agir na tua vida, e você está deixando, você está criando esse tropeço na sua vida. E Jesus está falando assim: a mão é importante. Preste atenção, irmãos. A mão é importante, o pé é importante, o olho é importante, mas mais importante é para o reino dos céus do que ir para o inferno com a mão, com o pé e com o olho. Arranca em nome de Jesus. Jesus é severo nas palavras. Pedro, arranca. Os discípulos, os demais discípulos, arranquem esse tropeço. Identifique esses gatilhos que te levam a pecar. Irmãos, eu disse aqui no último culto que o ser humano, ele tem hábitos, ele cria hábitos. Então, quando você está nervoso, você tem ali uma tendência de fazer algo que vai te aliviar o nervosismo. São gatilhos mentais, e nós vamos aprendendo desde novinho.
O pessoal da psicologia vai dizer, desde novinho você aprende. Aí você vai estar nervoso, situação de pressão, xinga. Situação de pressão, mente. E aquilo ali vai tornando um vício, vai fazendo parte do caráter da pessoa. E Jesus está perguntando para você, quais são os gatilhos mentais que te levam a pecar? Quais são os gatilhos mentais que te fazem tropeçar? Identifique-os. Pedro Calabres, ele vai falar dessa questão dos gatilhos mentais. E ele fala que ele chegava cansado em casa, Tony. E quando ele chegava cansado em casa, ele jogava a mochila para um lado, deitava no sofá e pensava, estou com fome, estou cansado, não vou preparar uma janta. O que ele fazia? Pegava o celular, que era muito prático, assistia televisão, mudando o canal, e falava, vou pedir uma pizza. E ele pedia a pizza. E a pizza chegava rapidinho, se não chegasse no tempo determinado, ele nem pagava a pizza chega rápido, ele come ligeirinho, pizza é gostoso, pizza é calórico, ele come, satisfaz a fome, delícia. Irmãos, isso se tornou um hábito para o Pedro. Não o Pedro da Bíblia, o Pedro Calabres. E ele está comendo pizza de aqui, e o Pedro foi só engordando. E aí, gente, como que eu falei? Não consegue parar. Eu estou dando um exemplo bobo. Mas não consegue parar, está um vício. E ele tem que identificar o que eu estou fazendo de errado. Então, primeira coisa, não sento mais no sofá. Segunda coisa, coloco minha mochila no céu. Estou identificando o que levava ele a errar. O que levava ele a pensar nas coisas terrenas. Por que ele estava perdendo foco, discutindo bobeira. Então ele identifica, ele muda de postura. Outro exemplo, Pastor Paulo Júnior. Pastor Paulo Júnior tem uma mensagem dele, e ele vai dizer o seguinte, o jovem que tem problema com pornografia, o jovem ou o adulto, tem problema com pornografia, ele fala assim, se você tem problema, não tenta enfrentar, não, foge. Paulo fala fugir das paixões da moça de irmãos, tem pecado, tem tropeços que a gente tem que fugir. Não vai enfrentar não, meu irmão, você é fraco, a sua fraqueza. E ele está falando assim, fugir das paixões da mocidade. O Paulo Júnior fala assim, o laptop está lá em cima, o computador está no quarto. Imagina que tem uma mulher muito bonita na televisão, nua lá no seu quarto. Aí o jovem fica assim. Identifique os gatilhos, identifique os tropeços, identifique onde você é fraco. Não sei. A gente fala mulher nua, os irmãos assustam. Então imagine que tem uma mulher nua, é o seu tropeço. Para os irmãos, um homem nu que aí assusta. É o seu tropeço, fuja. Amém. Fuja porque Deus quer te usar. Fuja porque Deus quer fazer de você um reino dos céus. Aleluia. Glórias a Deus. Irmãos, terceira e última aplicação. O Israel, a igreja, é um só corpo. Diga para o seu irmão, nós somos um só corpo. Agora diga mais uma vez para ele, você não deve ser desprezado. Versículo 10. Vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face do meu Pai que está nos céus. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando as 99 em busca daquela que se desgarrou? Irmãos, nós somos um só corpo, Paulo vai dizer. Nós somos um só corpo. Há um só Israel. Tem um museu do memorial do Holocausto. Quem fala isso é o pastor Ednei Kivitz, em uma de suas mensagens. E lá tem escrito assim: não morreram 6 milhões de judeus. Israel morreu 6 milhões de vezes. Por quê? A ideia de... Você foi lá, pastor Silas? Tem mesmo isso? Não estou inventando não? Ótimo. Porque Israel é um só, é uma unidade. Se morre um judeu, morre Israel. Porque ele representa uma nação. Meu irmão, quando um irmão seu está tropeçando, não está morrendo, irmão. Está morrendo você, está morrendo a igreja, porque nós somos um corpo. Aleluias. Você tem que cuidar do seu irmão. Não trate ele com desprezo.
Aí fala, não despreza, porque eu desprezo. Pastor Silas não, mas o restante aqui todo mundo despreza. Às vezes despreza por causa da condição social. Ah, irmãzinha, ah, o irmãozinho. Às vezes despreza por causa da cor da pele. Aqui não, no nome de Jesus não tem isso. Às vezes despreza porque não se veste bem. É uma matuta, não tem estilo. Às vezes despreza porque o irmão não sabe conversar. Mas não sabe conversar, mas é cheio de Deus. Você está vazio. E você está desprezando o irmão que não sabe conversar. Às vezes despreza por uma série de motivos. Porque o irmão não é espiritual. Você é muito santo, você ora, você jejua, você canta, você fala em língua sapateia igual o pastor Júnior. Aí você despreza o irmão, porque o irmão é mais fraco na fé, porque o irmão fala uns bobeiras, mas ele também é Israel, ele também faz parte do corpo. E Jesus está falando, não desprezeis os pequeninos. Eles são Israel, eles são igreja, é um só corpo. A cabeça não pode rir das mãos. Ah, mão, eu sou bem mais importante porque eu sou cabeça. As mãos não podem rir do pé, é um só corpo, é uma unidade. E Jesus está falando, não despreze ninguém. Ah, mas é um adolescentezinho, ah, é novinho. Não despreze ninguém, porque a aplicação do texto é até para as crianças, como eu disse aqui no início. Não despreze uma criancinha dessa que está no colo. Não despreze uma criança daquela como Miguel, um adolescente. Aqui é um corpo, e todo mundo tem o seu valor em Cristo Jesus. E agora, aplicando naquele contexto, Jesus está falando para as prostitutas, Jesus está falando para os publicanos, Jesus está falando para os ladrões, Jesus está falando para o pior tipo de gente que tinha dentro de Israel, mas são Israel. Ninguém dá nada, mas são Israel. E Jesus está falando assim, ainda que tenha um desaparecido, eu vou atrás. Ainda que tenha um aí solto pelos montes, eu vou atrás. E a igreja tem que ter parceria, porque as 99 não ficam soltas sem pastor. Os pastores andam juntos, tem equipe. Se tem um pastor em um lugar, tem mais pastor, tem mais gente de Deus, a igreja está presente e fala assim, meus amigos, cuidem das 99, que eu vou atrás da que se perdeu. E a igreja de Deus é uma unidade, meus irmãos. Tem gente que está perecendo. Quantas pessoas que você conhece que pararam no meio do caminho? Quantas pessoas que estão no meio do caminho, Deus pode te usar. Às vezes Deus dá uma palavra, Deus quer colocar uma palavra dele nos seus lábios para alcançar essa pessoa. Não despreze os mais fracos. Provérbios 11:12 diz, o que despreza o seu próximo carece de entendimento, mas o homem entendido se mantém calado. Não despreze ninguém. Não despreze o corpo de Cristo. Não despreze o Israel de Deus. Mateus 18, 1 ao 14. Assim também, para finalizar o último versículo, assim também não é a vontade de vosso Pai que está nos céus, que nenhum desses pequeninos se perca. Amém, igreja? Amém. Vamos colocar de pé? Eu espero que o Espírito Santo, eu espero que a palavra de Deus tenha falado com você nessa noite. Você entenda que nós somos um só corpo, uma só igreja. Você tem valor para Deus. Aquela pessoa que você conhece, que se afastou dos caminhos do Senhor, ela tem valor para Deus. Não desista dela. Ah, Mateus, mas ela nem me ouve. Ore por ela, não desista de orar.